Vamos lá, vamos começar mais um Fênix Cast. Hoje aqui, como sempre, em alta, porque nós só trazemos empreendedoras maravilhosas, né, Vera? É isso aí. E hoje nós estamos aqui com a nossa amiga Viviane Nicásio. Achei o sobrenome chique. Tava Muito falando aqui chique, nos muito bastidores. Que nome pesado, né? Um nome forte. Podemos chamar de Vivi, né? A gente já tá íntima. É Vivi. Podemos chamar Vivi. Vivi, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer ter você aqui com a gente. Poxa. E aí, pra gente iniciar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, se apresentasse pro pessoal que tá assistindo a gente. Fica à vontade. Nossa, vai ser um prazer. Olha, eu estou muito feliz com o convite. Fiquei assim, muito honrada em poder dividir um pouquinho da minha história com vocês. Esse grupo que eu tanto admiro, acompanho vocês, o Grupo Fênix. E eu adorei mesmo o convite, me senti muito honrada. Então, vou contar um pouquinho. Sou Viviane Nicásio, tenho 40 anos. Desses 40 anos, desde os 18 anos, dedicada a cuidar das pessoas. Eu acho que cuidar, eu tenho certeza, levanta essa bandeira, que cuidar é um dom, que realmente você nasce com ele. Então, você acaba desenvolvendo através de conhecimentos, de embasamento científico, para você poder profissionalizar isso. Então, eu comecei a cuidar das pessoas, cuidava da minha avó, cuidava da minha mãe, né? Depois, no final, quando ela veio a falecer antes, ela precisou muito dos meus cuidados, então ali eu consegui intensificar mais meus cuidados. E eu vi que eu sempre gostei disso. Então, eu falei assim, por que não fazer alguma coisa voltada ao cuidado? Meu pai falou assim, olha, minha filha, eu vou te ajudar. A faculdade eu não consigo pagar agora, mas eu consigo pagar um curso técnico. E aí eu comecei a fazer um curso técnico de enfermagem, me formei em técnico de enfermagem, comecei a trabalhar nas grandes redes aqui do Rio de Janeiro e sempre empenhei bastante o meu trabalho com os idosos, sempre gostei muito, voltado aos idosos. Eu achava que eles ficavam muito sozinhos, muito desamparados, e eu chegava lá, sentava um pouquinho do lado deles, conversava, e eu falava, cara, eu gosto disso, gosto de dar atenção a todo mundo, mas os idosos eu tinha um carinho especial. E assim eu fui desenvolvendo o meu trabalho, e quando as famílias olhavam eu cuidar dos idosos assim lá no hospital e falaram assim, poxa, eu gostei de você cuidou tão bem da minha mãe, você pode ir lá na minha casa cuidar também da minha mãe em casa? Aí eu comecei a fazer o meu planejamento e olhava assim e falava assim, olha, hoje não que eu estou no hospital, mas amanhã eu consigo ir lá. Aí eu comecei a ir cuidar dos idosos em casa e cuidar no hospital. E assim foi crescendo uma demanda, assim, foi aumentando e eu não consegui ter mais horários para atender as pessoas em casa. E um recomendando para o outro, olha, contrata aquela enfermeira ali, aquela técnica de enfermagem, que ela é muito boa. Ela cuida muito bem da mamãe, dá banho, leva a mamãe para passear, conversa com a mamãe. E assim, eu fiquei assim muito honrada e quando eu olhei assim a minha agenda, eu não tinha mais horários. Eu falei, cara, eu não posso abandonar o hospital, porque é a seguridade da Sim, CLT que a gente achava, né, que era, Sim. antigamente no tempo da escuridão, achava que a CLT era uma segurança. Então eu falava assim, não vou abandonar o hospital, mas a minha agenda estava muito cheia. Então eu comecei a ofertar isso para os meus amigos. Olha, se você fizer desse jeito que eu faço, a família vai gostar e vai te contratar. Então, Viviane, me ensina esse teu jeito. Então, o jeito é assim. Aí eu comecei, tem que ser carinhosa, tem que ser atenciosa, tem que saber, né, verificar uma pressão, tem que saber cuidar bem do idoso, dar um banho, virar decúbito, conversar, dar atenção para a pessoa. E assim a gente foi desenvolvendo e a gente montou um grupo que eu liderava esse grupo. Aí eu falei assim, gente, eu como técnica de enfermagem já estou liderando alguns amigos técnicos Tem de futuro enfermagem. aqui. Será que isso vai dar match no futuro? Só que eu ainda não tinha essa maturidade empreendedora, eu não achava que isso era. Aí casei, tive filho, né? Curti, né, toda a minha fase que era para ser feita. E quando veio meus 35 anos, eu falei, não, é a hora de empreender. Eu comecei a empreender, consegui ir para fora do Brasil com um cliente, ele me contratou para acompanhar ele lá fora. Eu fiquei 6 meses em Angola trabalhando. E eu falo para o pessoal, gente, se você faz um bom trabalho, você é recompensado, não somente com o seu salário, mas com uma boa indicação, com uma boa remuneração. Então, o bom é fazer realmente o seu trabalho corretamente. Então, assim, eu comecei a trabalhar e fundei o meu primeiro home care, que eu digo para as pessoas, não desista na primeira vez que der errado, né? Eu fundei meu primeiro home care, não deu muito certo. Fundei o segundo, também não deu certo, mas como nós somos mulheres e somos brasileiras, nós não desistimos. E eu fundei agora, há 5 anos atrás, a Ver Forte Saúde, que está dando muito certo, baseado nos meus propósitos, nos meus princípios. E eu comecei uma empresa de 2 clientes e uma folha, uma dívida assim,
contas a pagar de mais de 7 mil reais com 2 clientes A que gente me já davam... começa devendo, né? Já começa devendo. Falei, como é que eu vou começar isso? Como é que eu vou fazer isso? Juntei a parceiros, conheci pessoas e sempre as pessoas falando, não desista, não desanima, vai em frente, vai em frente. E hoje a gente está aí com bastante cliente, já temos mais de 60 pessoas trabalhando para a gente. Cara, muito E legal. eu agradeço muito, todos os amigos falaram para mim assim, não desista. Porque teve muitos que falaram, desiste. Não dá certo. Não A vai conta dar não certo. bate, né? A conta não bate, isso vai dar alguma coisa ruim aí. E graças a Deus eu consegui ouvir o anjinho bom, que são os amigos bons. E assim a gente começou a desenvolver a Forte Saúde. E hoje a gente está aí com bastante atendimentos. E eu me sinto mais orgulhosa, não só dos atendimentos que a gente faz com excelência, com carinho, mas das famílias que a gente emprega e que a gente consegue resgatar as mulheres que estão desmotivadas, entristecidas, mães solos, vós que cuidam da família inteira, falam, poxa, Viviane, hoje eu consigo conquistar a minha independência financeira com o meu trabalho, através da Fortes. E isso me deixa muito, muito feliz, porque assim, se eu tivesse desistido lá atrás, eu não estaria colhendo os frutos que eu estou colhendo hoje. E a gente sabe que vai colher muito mais, porque eu costumo dizer que Deus, ele dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, essa é a frase que me segue toda a minha trajetória na minha empresa. Eu pedi a Deus uma empresa, Deus me deu um propósito muito maior, que foi de cuidar de pessoas, ganhar por isso e ajudar as pessoas. Então, isso é muito importante. É porque ser empresário é isso, né? As pessoas acham que ser empresário é ficar rico, né? Mas ser empresário é abençoar muitas vidas. A gente abençoa tanto aqueles que compram da gente, porque a gente está entregando aquilo, um bom serviço, né? Quanto aqueles colaboradores que dependem da sua vida financeira, depende do que ganham com a gente. Então, assim, ser empresário, ser empreendedor é abençoar vidas, mas infelizmente nem todo mundo pensa porque assim. Não é 60 pessoas, né? 60 famílias. Famílias Quanta gente tem abençoadas. atrás disso, dessa uma pessoa que está lá contigo, né? Que legal. É isso aí. E aquelas pessoas que estão recebendo o carinho também, né? Porque o idoso que eu vejo, assim, né? Algumas empresas, no geral, como é que ela trata do idoso? Ela pega o idoso, deu o remedinho, botou a fraldinha, botou o idoso para dormir. Acha que tem que dormir 24 horas igual um neném, né? E as conversas que a gente teve, as trocas, né? Você já não pensa assim, o idoso tem que sair, tem que ver o sol, tem que ter interação. Falando em interação, e aquela caixinha? Saiu do papel? Pois saiu do papel. Essa caixinha, deixa eu te contar essa caixinha. Pois é. Que eu fiquei apaixonada com a ideia. Pois é. Então, a minha empresa, a gente faz um atendimento de enfermagem, né? Uma sistematização da atenção à saúde e colocamos o idoso como protagonista do seu atendimento. A gente não coloca o idoso lá atrás, não. A gente coloca ele na frente, evidenciando seus sintomas, seus sinais, suas emoções, sua vontade. Eu não quero tomar banho. Tudo bem, a gente sabe que ele pode ter uma recusa pela demência, mas por que não quer tomar banho agora? Vamos conversar um pouquinho, vamos tentar levar um pouquinho mais para frente. Porque como é um atendimento exclusivo e personalizado, a gente consegue montar a melhor maneira de acolher esse idoso e deixar ele bem à vontade. Sim. Então, a gente não tem uma coisa assim mecânica como num atendimento coletivo. Nós fazemos um atendimento exclusivo. Então, de acordo com o que o idoso quer, de acordo com uma supervisão adequada faz. Então, a gente consegue organizar isso direitinho. A caixinha. A caixinha veio de uma dor que eu tinha muito grande. Eu tinha pessoas para trabalhar, pessoas muito bem intencionadas, muito bem amorosas, carinhosas, mas eu tenho até um vídeo que eu falo assim, não basta ter amor e carinho para cuidar de um idoso. Conhecimento técnico e científico é primordial. Com certeza. Então, eu montei essa caixinha, logo a gente vai estar lançando, vai ser um prazer trazer aqui para mostrar para vocês. Essa caixinha ela tem 27 atividades para despertar o cognitivo do idoso. As pessoas pensam assim, a gente está brincando com o idoso. Não, a gente está acionando áreas do cérebro para retardar ou evitar com que a demência venha chegar de forma muito agravante. Então, a gente sabe que ao decorrer da vida, se a gente faz reserva cognitiva, quer dizer, a gente lê, a gente corre, a gente trabalha, a gente se socializa, isso retarda cada vez mais o processo da demência. Mas o idoso que já está, como é que nós vamos tratar? Então, a gente tem essas atividades dentro de uma caixinha. Eu idealizei essa caixinha, uma caixinha de MDF, que ali está
centralizado, todos os exercícios. Então, na minha prescrição de enfermagem, está assim, hora de desenvolver o cognitivo. Então, o cuidador pega a caixinha e tem que fazer o trabalho terapêutico com o idoso durante 1 hora. Aí ali tem pintura, ali tem textura, tem aromoterapia, tem jogo da velha, tem jogo da dama, tem tudo ali. E cada atividade vem explicando para o idoso, ou para o cuidador, ou para a família, o porquê que está fazendo aquela atividade e o que está acionando no cérebro do idoso para que venha trazer. Então, eu criei isso para tirar o cuidador de uma ociosidade e trazer o cuidador para uma ação onde os cuidadores precisam ter isso, precisa ter ação no seu atendimento, precisa ter dinâmica, precisa ter uma expertise e precisa olhar o idoso e esquecer cada vez mais o celular, as conversas paralelas e deixar o idoso ali como realmente o protagonista e dar a atenção necessária para ele. E isso beneficia ele cada vez mais, né? Sim, melhora. E a família fica feliz, né? Fica feliz. Família feliz, né? Cliente feliz é o que a gente quer. Cliente feliz, bolso cheio, todo mundo feliz. E outra coisa, a qualidade de vida. Porque o que eu fico pensando assim, não, o idoso chegou ali, eu tenho idosos de 98 anos que estão super bem de vida. Caramba, assim, 98. Eu tenho uma idosa de 95 anos, ela é uma fofa, Dona Rosa. Ela toca piano, ela faz questões de fazer as contas dela, ela paga, ela domina a vida dela. Tu imagina chegar para uma vozinha dela e falar assim, fica quietinha aí que você já tem 95 anos, não faz nada? Não, a gente até piora e ela declina, né? Então a gente coloca ela lá no alto, olha, a senhora é aqui dona da sua casa, o que a senhora quer fazer, o que a senhora quer vestir, o que a senhora quer comer, e assim a gente Tô aqui para te assistir, não para mandar em você. Não, isso. Porque eu acho isso legal, porque o idoso, as pessoas acham que virou criança, você tem que mandar no idoso, né? Tem que mandar, o idoso tem que fazer o que você quer. A casa é sua, mas quem manda aqui sou eu. Cheguei aqui agora, mas quem manda na sua casa sou eu. Não é bem assim. Eu não gosto que na minha empresa a gente trata muito, e ensino isso muito no meu curso, que não podemos infantilizar o idoso. O idoso, todo mundo tem a sua fase. E a fase, né, da senescência ou da serenidade é o final da fase. Não é a infância, é a velhice. Então, assim, ele já passou pela infância. Então, eu não gosto que bote xuxinha, não gosto que bote... infantilize. Sim. Porque não é a fase dele. Ali ele tem que ser tratado com carinho, mas respeitar ele, porque ele já viveu a trajetória. Então, quer dizer, literalmente, respeita a minha história. Exatamente. Eu sou coordenadora de um projeto lá no Instituto Fênix, que é chamado Sou Mais Viver Melhor. Chama elas de idosas, de velhas, ficam chateadas. E aí é só mulheres, né? A melhor idade, como elas falam. Isso aí. A gente tem lá de 80, 70, 90 anos. E assim, o mais engraçado é que elas realmente querem muita atenção. Então, se eu chegar lá, amanhã é dia de projeto lá. Se eu chegar e falar com uma e não der o mesmo abraço em todas... Professora, mas por que você gosta mais dela? Um dia elas levantaram uma questão por conta de uma linha, que era uma linha de uma cor e não dava para todas, e uma ficou com uma diferente. Olha só. Mas por que eu fiquei com a linha diferente? Aí eu falo, gente, é muito ciúmes, então tudo que elas querem é realmente esse cuidado. Mas é muito essa bom, atenção, né? São muito maravilhosas. Bom. Eu adoro receber atenção. Imagina a pessoa que está lá no seu final, né, do seu ciclo, né, que não é o final da vida, é um ciclo. Né? E a gente está lá na velhice, na senilidade, na senescência, no finalzinho, e aí? Vou abandonar, vou ser esquecido, e a gente tem que voltar para a realidade. São muitas poucos. vezes esses idosos não têm essa mesma atenção em casa, né? Porque os filhos estão na correria, estão no trabalho, tem que manter tudo. E aí, quando vem um profissional que dá esse cuidado, essa atenção, de fazer eles realmente se sentirem importantes, né? A importância que realmente eles têm pela história que construíram, eu acho que faz todo o diferencial para eles. Eu acho muito importante esse cuidado de não tirar o idoso do seu cantinho. Né? Porque aí você, botei numa casa de repouso, não tenho nada contra as casas de repouso, eu estou falando o que eu penso. Você tira ele de toda a sua história, porque o quadro que está ali tem uma história, o armáriozinho, os porta-retratos ali, é a história dele, né? Então, você tira ele da história dele e joga num local em que ele não reconhece, que ele não sabe onde está, nem sabe quem são as pessoas em volta dele, que trata ele como se fosse uma criança. Porque ali eles vão ser mandados, porque não estão em local, né, que ele é autoridade, as pessoas tendo autoridade sobre. Então, assim, a tendência do idoso é só ir caindo, né? Caindo. Então, assim,
a importância da família perceber que nesse final, né, não é final, é um ciclo, o idoso precisa sim Tá perto das suas coisinhas. perto das suas coisinhas. Eu levanto a bandeira do atendimento em domicílio. Eu Então. sou assim, amo o que eu faço e faço isso há muito tempo, bastante tempo. E eu levanto essa bandeira de que por que eu estou no final da minha vida, no final do meu ciclo, e eu tenho que ser arrancada desse meu meio e colocada em outro lugar. Temos casas de repouso muito respeitosas, muito respeitadas, muito boas, mas não é a casa dele. Mas não é a casa dele. É isso. Mas se eu puder escolher, meu filho, cuide de mim em casa. Eu vou ser boazinha. Agora, você tem percebido, assim, em questão de idade, as pessoas que têm problema psicológico, né, como demência, né, que fala e tal. Você acha que isso tem acontecido mais cedo? Ou, tipo, só com 80, 90 anos? Não, mas, Valéria, tem mais cedo, está acontecendo isso. Valéria, você sabia que quantos anos a gente tem que procurar um geriatra? Com quantos anos? Por exemplo, a menina procura uma ginecologista na 12, menarca, né? é. A primeira menstruação. 12 anos. E quantos anos você tem que procurar um geriatra? Ih, me conta aí, porque eu já estou Ih, a gente preocupada. Fiquei até preocupada agora. Será que já sabia? passamos da idade? Pois é, 40 anos. Que isso, Você sabia gente? que com 40 anos você precisa procurar um geriatra? Por quê? Amanhã eu já O estou geriatra- procurando. O geriatra não é aquele que vai cuidar só do idoso, ele vai cuidar do seu processo do envelhecer. E a gente já está envelhecendo desde quando nasce, mas a gente passa pela puberdade, né? Passa pela juventude, e no final a gente tem o envelhecimento. Então, 40 anos você deve procurar um geriatra para começar a cuidar do seu processo de envelhecer. Para ter esse retardamento. Para acompanhar, saber o porquê. Porque assim, eu tenho pacientes com 62 anos com uma demência mista. Mas caramba. olha só, ela era advogada, juíza, sempre trabalhou com a mente, sempre desenvolveu. Mas sabe o que é bom? Eu estudei isso num curso que eu fiz, falando assim, o bom é você manter o cérebro sempre ativo. Estuda, lê, dança, brinca, faz tudo isso. Mas também faça coisas de importâncias variadas. Por exemplo, se você nunca andou de patins, gente, eu comecei a andar de patins. Ai, Eu peguei o é uma das patins minhas vontades. e andei de patins. Acho muito Tô legal. andando de patins, tô fazendo aula de patins. Faça coisas diferentes para que você faça a sua reserva cognitiva e que lá, quando você estivesse realmente precisando, Gente, segunda pessoa que 60, fala isso pra 70 gente anos. hoje. É. Acho que a gente tem que E mudar. é uma coisa que a Fernanda fala muito, né? Ela costuma perguntar pra gente, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Fez algo Olha pela só, primeira vez. Não, e a isso. segunda pessoa que tá falando isso pra gente hoje. Falei, não, eu preciso mudar alguma coisa Então aí. tem que mudar. Tem que mudar alguma Então, assim, coisa. é bom a gente sempre praticar coisas novas e fazer com que isso seja sempre um novo na nossa vida e coisas boas, prazerosas, e que a gente reserve isso lá dentro da nossa caixinha de memórias, para que quando a gente chegar lá nos anos 89, 90, 95, a gente esteja bem, saudável e com boas memórias, entendeu? Arrasou. Gente, Então- agora vou fazer minha agenda, refazer minha agenda. E agendar o colocar Marcar geriatra. uma lá consulta. Eu ainda a tenho geriatra. tempo ainda. Ainda Não, tenho tempo. não é tanto assim também não, tá? Marcar um geriatra, começar uma coisa nova. Patins não, porque a última vez que eu tentei andar de bicicleta, eu arrebentei o braço. Então, outra assim, coisa. eu vou ter que fazer outra Eu coisa. tentei patins, mas não deu certo, não. Não. Inclusive, foi por incentivo da Fernanda nessa história de fazer uma coisa diferente, de fazer uma coisa não, nova. eu gostava de Não andar- consegui me equilibrar, Vivi. Não, Não eu, consegui. eu gostava, quando era jovem, de patins de gelo, né? Gostava. Acho legal. Só que eu levei um tombo tão grande que aí eu desanimei, entendeu? Mas eu já vou botar na lista ali o que eu posso estar fazendo. Já acho que eu já vou fazer o curso de inglês. Isso. É algo novo. É algo novo. vai E vou exercitar o aumentar meu vocabulário. Vou Isso. fazer um curso de E inglês. Pronto, tirar resolvido. o cérebro é o órgão mais preguiçoso que existe no nosso corpo. Por quê? Porque ele vai querer poupar energia o tempo inteiro. Ai, vou malhar, vou nada. O que o cérebro vai falar? Vai não, fica aqui embaixo do cobertor. Porque ele é um cérebro, ele é um órgão preguiçoso. O então meu ele vai meu é querer preguiçoso botar. ao Eu acho extremo. que Isso. preguiça mais do que os outros. Então a gente tem que o quê? Tirar ele da zona de conforto. Olha, vou aprender uma língua nova, vou andar de patins, vou fazer algo novo, vou fazer algo diferente. Saia da mesmice, saia da rotina, produza algo novo e você só vai estar colaborando para o seu envelhecimento saudável. Legal. Show. Vivi, você falou que hoje tem 60 pessoas com você. Sim. Muita gente. Bastante gente. Nossa, montar essa equipe, o RH fica como? Já pensando nisso. E aí, assim, você tem 60 pessoas hoje. Como é que você faz para recrutar esse pessoal? Porque, assim,
pelo nível de excelência que você oferece, são pessoas que precisam ter um nível de comprometimento e que têm a mesma visão que você, né? Sim. Que esse tem que ser um processo prazeroso e que o seu cliente, que é o idoso lá do home care, fique uma pessoa satisfeita, a família fique satisfeita com você. Como é que você faz para recrutar esse pessoal aí? Então, antes era só a V-Fortes. A V-Fortes andava sozinha, achava alguns parceiros e eu estava a demanda aumentando e eu falava assim, cara, como é que eu vou conseguir dar conta disso tudo? Aí eu também tinha um propósito também de cuidar das pessoas, como eu sempre falei, vou empregar, mas vou empregar com qualidade. Aí eu fundei a CopLife, que é uma cooperativa de serviços, aonde a gente coloca o cuidador ali, dá o curso para o cuidador e encaminha ele para o mercado de trabalho. Aí a gente fala assim, Viviane, você está preparando e você está ofertando, mas é a melhor coisa que eu fiz. Sim. 100% dos cuidadores que eu preparo e querem trabalhar, porque tem uns que se formam e falam, eu consegui uma coisa e eu não quero trabalhar dormindo fora, porque a nossa escala é de 24, é de 12, noite, de 12 dias, então a pessoa tem que ter uma disponibilidade. Viviane, eu não quero, mas eu gostei pelo conhecimento, vou usar para cuidar da minha mãe, vou usar para cuidar do meu pai, mas eu não quero trabalhar, só quero fazer para poder aprender a cuidar. Ok, tudo bem. Mas se você quer fazer isso, monetizar, rentabilizar para você, a gente criou a CopLife, onde ela cuida de todo o recursos humanos da V-Fortes. A V-Fortes, ela virou agora uma parte comercial, onde vende o produto, e a CopLife, ela cuida do RH. O recurso humano da V-Fortes é toda com a CopLife. E dentro da CopLife, ali a gente concentrou pessoas para treinar os cuidadores, pessoas para poder capacitar. Agora nós vamos ter, em outubro, nós vamos ter um curso de primeiros socorros. Então, assim, poucas empresas investem, né, nos cuidadores e nós vamos ser uma das pioneiras a dar um curso de BLS para cuidador. Então, o que é? O cuidador vai ser formado a um suporte básico à vida. Então, quem contratar um cuidador da V-Fortes não vai ter um cuidador que vai só dar comida para sua mãe e pentear o cabelo da sua mãe, não. Vai ser um cuidador preparado. E eu visto essa bandeira que os cuidadores têm que ser bonzinho, têm que ser amoroso, têm que ser carinhoso, mas tem que ter competência técnica e conhecimento científico. Você sabia que se você dá uma medicação errada, no horário errado, você pode fazer uma interação medicamentosa e levar esse idoso a óbito? Então, assim, até uma cliente veio falar assim, olha, eu estou indicando uma cuidadora, eu quero muito que ela cuide da minha mãe. Aí eu falei assim, olha, ela é ótima, ela é perfeita, mas ela é só ótima e perfeita. Aí ela falou assim, então tá bom. Eu falei, não, mas ela não tem conhecimento nenhum como uma cuidadora. Mas precisa ter conhecimento? Eu falei assim, você vai entregar sua mãe para uma cuidadora só boazinha? Ou você quer entregar para sua mãe uma cuidadora que tenha conhecimento, que saiba se a pressão da sua mãe tiver 8/5, eu vou dar o remédio de pressão? Ou eu vou ligar para o médico? Se a temperatura da sua mãe tiver 39,5, eu só vou botar uma toalhinha na testa dela e vou ligar para lá, não vou deixar para lá. Então, quer dizer, o cuidador, ele não é um técnico de enfermagem, mas ele é um profissional que tem que ter conhecimento. E eu visto a bandeira e empodero as minhas cuidadoras, os meus cuidadores, porque o grupo de homens também estão crescendo. E falo para eles, vocês não são profissionais técnicos, vocês são um profissional a nível básico, mas vocês precisam ter o conhecimento. E o conhecimento salva, o conhecimento liberta. E assim, eu sempre eu odiava quando as pessoas viravam para mim e falavam assim, você sabe? Sempre desmistificando, né, a parte operacional do hospital. Falei, não, sei sim, é por isso que acontece isso. Então realmente ela sabe. Então, assim, conhecimento nunca é demais. Sim. Então eu falo para eles, leiam, no momento que estiver livre, o idoso estiver descansando ou qualquer outra coisa, esteja lendo qual é a medicação que o idoso está tomando, qual é a interação medicamentosa que esse medicamento pode fazer. Filho, mas eu vou ser médica. Eu falei, não, mas você vai ter um conhecimento que pode salvar o seu idoso. E a gente já teve momentos de que o idoso engasgou em casa e se fosse uma outra cuidadora que não tivesse conhecimento, ia estar soprando o idoso. E um adulto, quando engasga, não é um assopro que a gente tem que dar. É fazer uma manobra chamada manobra de Heinz. Então, a cuidadora fez isso e ela já tinha feito um BLS da turma anterior e ela falou, Vivi, apliquei tudo que eu fiz na empresa. E a família mandou um textão pra gente, agradecendo, porque faz toda a diferença um profissional com conhecimento. E eu levanto essa bandeira. Então, a CopLife veio aí para cuidar de todos os recursos humanos. Então, ali dentro da CopLife, eles treinam, eles capacitam, a gente dá o curso.
e coloca no mercado de trabalho se for bom, porque a Ver Fortes é exigente. Tá pegando qualquer coisa, não. Não, a gente saber exige, fazer. tem que ter o jeito Viviane de cuidar. Gostei, hein? É, Gostei. tem que ter. Jeito Viviane de cuidar, essa daí eu gostei. Eu conheci você no início, né, dessa nova jornada aí da Ver Fortes, Sim. né? E vi do ponto que começou, do ponto Você que pegou está crítica, hoje. né? Do ponto que está hoje. Isso é muito bom, é inspirador, né? Porque a gente vê que é possível. Né? Muita gente aí reclamando, meu Deus. Né? A gente viu aqui uma amiga que também passou aqui e falou, nossa, mas eu 2, 3 vezes não deu certo, né? Você falou 2 vezes não deu certo. Mas agora você tem a expertise e o caminho certo. Né? E agora você está onde você queria, mas fala para mim, quais os planos futuros? Isso. Porque eu sei que tem planos futuros aí. Duvido que isso aqui é onde você queria só chegar aqui. Então, futuro. Futuro é expandir a Ver Fortes em todo o Rio, Grande Rio, e também chegar até fora do Rio de Janeiro através da Cop Life. A gente está com já estamos com dois lugares que a gente vai abrir uma filial, que seria em Caraí e Maricá. A gente já está em estudos. Então, a gente está indo para lá com a Cop Life, com a Ver Fortes. Então, pessoal aí de Maricá, pessoal de Caraí, que queira gostar de cuidar de idosos, nós vamos começar a chegar aí, hein? Então, a gente está nisso e também nós temos... eu quero cada vez mais capacitar pessoas, porque, assim, o dom de cuidar, eu não posso colocar dentro de você. O dom tem que ser seu, mas eu posso aperfeiçoar. E eu sempre digo, vamos que tal transformar esse carinho em uma profissão? Entendeu? Porque nós, mulheres, eu adoro trabalhar com mulheres assim, acima de 40, 50 anos, aquelas mulheres que o mercado de trabalho fala, você tá velha para trabalhar? É essas que eu adoro, porque são aquelas que são dedicadas. Não que as novinhas não são, elas são, sim, também muito boas, mas o mercado de trabalho aí é cruel, a gente sabe, tem uma faixa etária, né? Principalmente então, com as mulheres. Principalmente com as mulheres, se você tá bem, se você tá saudável, né? Então, eu adoro trabalhar com mulheres com 60. Gente, as minhas cuidadoras de 60 dão um caldo, não faltam, não chegam atrasadas, são cuidadosas, são dedicadas. Então, Viviane, eu tenho 60 anos, não vou fazer o curso não vai ter nem emprego para mim. Tem sempre um sapatinho velho com o pé cansado, não é? Eu digo, sempre tem um paciente para o seu perfil. Eu também não vou botar uma paciente com um perfil que demanda mais agilidade. Sim. Para uma cuidadora que tem um recurso. Então, a gente faz esse perfil comportamental do paciente com o cuidador e linka e dá certo. Eu tenho um paciente de 80 anos que ele faz corrida na praia. Aqui na Lúcio Costa, ele corre. Então, quer dizer, se eu botar um cuidador... 80 anos. Eu não iria conseguir cuidar dele. Pois Se eu correr com O ele... cuidador tem que gostar de corrida. O cuidador tem que ir, porque tem que acompanhar. Então, ele vai fazer a passeio dele, ele vai fazer. Tem outra que faz dança de salão. A cuidadora tem que ir lá para dança de salão com ela. Então, assim, isso é muito legal. E colocar o cuidador como um profissional preparado me deixa mais motivada a saber que eu estou no lugar certo, que eu estou crescendo e crescendo com qualidade, porque eu quero que as pessoas vejam a Ver Fortes e a Cop Life como referência no atendimento de qualidade, de excelência. Eu quero que as pessoas olhem para a Ver Fortes e falem assim, ali tem profissionais capacitados. Ou não, ali são pessoas que não... Olha ali nem cuida da sua mãe direito. A gente ouve várias barbaridades aí nos cuidados. Então, assim, a Ver Fortes veio para desmistificar isso e dizer, tem profissionais bons, tem pessoas boas aqui que querem levar o padrão de excelência do cuidado domiciliar a um padrão master que não só para quem tem... mas eu ouvi uma vez assim, mas um atendimento desse é muito caro. Aí eu falei assim, caro é arcar com as consequências da falta de um. Aí ele, mas por que você está falando isso? Eu falei, se a sua mãe estiver sozinha e cair, se a sua mãe tomar o remédio errado, não vai ser mais caro você cuidar, porque o brasileiro está mais acostumado a remediar do que prevenir. Isso. Né? Então, eu falo assim, aí eu converti uma venda assim, ele falou assim, Viviane, mas isso está muito caro, eu não vou conseguir cuidar da minha mãe, pagar minha mãe 24 horas para cuidar da minha mãe desse valor. Eu falei assim, mas caro é deixar sua mãe sozinha, sofreu um acidente e você voltar para a gente procurando essa situação. Aí, dito e feito, ele não fechou com a gente.
Uma semana depois ele voltou, foi uma semana depois ele voltou, Viviane, você pode ajudar? Minha mãe caiu com um tapete em casa e está lá no hospital precisando de acompanhamento. A gente está com ela lá até hoje, graças a Deus ela está bem, já está recuperada da queda. Mas, assim, é entender o momento que o idoso precisa do seu atendimento e entender o momento que eu preciso procurar um profissional, entendeu? Não é todo idoso que vai precisar de um atendimento exclusivo com um cuidador, mas tem que ver, meu idoso está balanceando, está esquecendo as coisas, está se sentindo muito sozinho, está tendo lapsos, esquecimento, deixou o gás ligado, como é que você vai trabalhar? Você está lá no seu plantão ou você está lá no seu trabalho, Gente, lá gravando acho que seu até podcast? eu tô precisando de uma cuidadora. Tá esquecendo as coisas, Tá amiga? esquecendo tudo isso, né, De Valéria? vez em quando eu esqueço. Gente, você sabe, ano passado minha casa pegou fogo, mas não foi eu não, foi meu marido, né? Que esqueceu. Chama a ver fortes pra Meu ele. Deus, eu vou ter que... Gente, a gente tá precisando de cuidador em casa. Porque é complicado, né? É bom a gente avaliar todo esse cenário e trazer a família à discussão. É a hora da gente colocar um profissional. E quando definir isso, vocês olharam isso e definiram que é o momento, procure empresas sérias, para empresas que estejam aí com boas referências, boas indicações. Graças a Deus, 100% dos meus clientes vem de indicação. É um indicando para o outro, porque a gente faz um trabalho muito exclusivo, muito personalizado. Então, a gente vai lá, a gente leva o idoso para passear, a gente coloca, faz visita, levo flores, hoje é dia de tomar um vinhozinho com o meu paciente. Eu vou lá e tomo o vinho com o paciente. Hoje é dia de tomar um pedacinho de bolo. Ontem foi o dia do bolo de pamonha. Fui visitar a paciente, levei o bolo de pamonha, comemos um bolinho de pamonha. Então, assim, aí a gente dá todo o carinho, toda a atenção, porque eles precisam disso. E não é Viviane, você faz isso porque é um comercial. Não deixa de ser, mas para mim é um prazer estar indo visitar o meu cliente e ouvir falar assim, o seu trabalho fez a diferença na vida da minha mãe. A minha mãe voltou a sorrir porque a equipe está aqui. Minha mãe tem uma companhia para poder ir para a igreja, minha mãe tem uma companhia para poder ir no shopping, porque eu agora posso trabalhar bem, eu posso trabalhar tranquila, porque eu sei que tem alguém, não preciso sair correndo porque minha mãe caiu, eu não preciso sair correndo porque meu pai esqueceu de tomar o remédio, entendeu? Então, assim, o nosso trabalho se torna um trabalho primordial e essencial, e isso nos traz muita felicidade, porque nos remunera, mas também nos deixa muito felizes de estar cumprindo o nosso propósito. Arrasou. Muito bem, adorei. Obrigada, Vivi, por tudo. Obrigada. Porque eu já recebi um sinalzinho ali, tipo, né? Já foi. Mas antes, bem, já foi. Mas antes, me fala um pouquinho sobre sua clínica, que vai abrir mês que vem. Gente, né? O Tá Money pra abrir Clinic, agora. isso Fala aí mesmo. Pois é, rapidinho. o Money Clinic é uma empresa, uma clínica de saúde integrativa. Nós vamos cuidar da saúde da mulher de forma 360 graus. Nós vamos cuidar de uma mulher 40 mais, 50 mais, 60 mais. Todas as mulheres que têm esse perfil estão muito bem-vindas a vir aqui no Centro Metropolitano nos visitar através da nossa responsável, a doutora Gisele. A doutora Gisele é uma ginecologista. Ela está fazendo em mim um tratamento. Eu já perdi 18 quilos, né? E perdi 18 quilos e ganhei... Outra pessoa. Eu ganhei não só eliminei o peso, mas eu ganhei muita qualidade de vida através dos tratamentos integrativos. Então, ali você entra com uma queixa e a gente vai abordar todo o Sem bariátrica, né? Sem bariátrica. Sem Tudo bariátrica. saudável, tudo natural, tudo muito bem certinho e acompanhado por uma médica, com exames clínicos, com acompanhamento do nutricionista, com acompanhamento do personal. A gente faz todo o acompanhamento ali para que você fique bem. Viviane, eu sou magra, eu não preciso ir lá na clínica. A clínica não faz só emagrecimento, não. A clínica vai tratar de você como um todo. Chega lá, nós mulheres no climatério, 40 anos, nós sabemos o que sofremos, de estresse. Aí depois a mulher vem para a menopausa, todo o estresse. Enlouquecimento dos hormônios. Então, a doutora Gisele é especialista em hormônios, então ela regulariza o seu hormônio, ela trabalha todo aí o trabalho para deixar a mulher realmente voltar a ser dona da sua vida, não deixar que o estresse
E as coisas ruins, né, que acontecem nessa Sim. fase atrapalham o nosso andar. Porque hoje a mulher de 50, a mulher de 40, são mulheres que trabalham, que produzem Ativas, muito, né? que são donas do seu negócio. Então, precisamos nos cuidar. Então, lá, através da Money Clinic, você vai cuidar da sua saúde integrativa e trazer muita qualidade de vida para você. Eu lembro que a minha mãe, na época dos 40 anos, ela tomava tanto antidepressivo, tadinha. E ela precisava tomar remédio para dormir, porque foi uma fase difícil para ela, mas não se falava como fala hoje, Sim. que tem que tomar hormônio, que tem que se cuidar. Não É falava. só regularizar o hormônio, gente, fica tudo bem. Pois é, não falava. E a bichinha sofria, tá? Então, vamos se cuidar. Fala seu arroba. Acho que você não deixou. Olha, o arroba da Vfortes é vfortes.saúde. E a Money Clinic a gente ainda está construindo as redes, mas eu vou pedir até a edição para colocar aqui. E vocês duas são as minhas convidadas para estar lá na inauguração da clínica. Será um tá prazer. Bom? Vai ser muito bom ter vocês lá Adoro. e a cobertura de vocês lá também. Vamos lá pra gente, que vai ser muito bom ter vocês lá. Obrigada, Viviane. Obrigada a vocês. Obrigada, Vivi. Estamos chegando ao final de mais um programa e eu quero aproveitar para agradecer vocês que estiveram com a gente até agora. E aí vale aquelas regras básicas de sempre, né? Curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo. E se você tem alguma empreendedora que você admira e quer ver ela aqui com a gente nesta bancada, e me senti até Jornal Nacional agora, ó, nesta bancada, manda o e-mail dela pra gente, manda o arroba pra gente, que vai ser um prazer receber ela aqui. Tchau, isso aí, tchau tchau. e até o próximo Até programa. a próxima.